Muito bem. Muito bom. Irmãos, nós terminamos a primeira carta do apóstolo Pedro, e é como se a primeira carta ele fosse o Pedro novo, um homem. Mas a segunda carta, ele mesmo se apresenta como Pedro o Velho. Nós vamos chegar lá. A segunda carta, Pedro, é como se Pedro falasse assim, eu estou chegando a hora de eu partir, a hora daquilo que o Senhor Deus fez e profetizou para mim, falou para mim. Está chegando a hora de eu partir. E eu quero deixar umas palavras especiais. E aí ele traz uma palavra. Essa carta, a segunda carta, ela é uau! Né? É como se Pedro estivesse fazendo a sua despedida. Tanto é que, olha aí por favor, abra aí, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 15. E é exatamente a razão pela qual Pedro está escrevendo esta carta. Diz o texto, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos de que da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Nesses versículos, Pedro está mostrando a razão dele escrever esta segunda carta. E é como se ele dissesse, agora quem fala é Pedro o Velho, porque eu já estou perto de deixar o meu tabernáculo. Eu estou perto de deixar. Interessante essa figura que ele usa para falar da vida dele. E falar da morte dele. Interessantíssimo. Porque Pedro, quando ele fala acerca da morte, ele usa essa expressão. Eu estou pronto, perto de deixar esse tabernáculo. Ele entende que o corpo dele, esse corpo, é um templo. É templo, e é mesmo. Ele escreve sobre isso dizendo que nós somos edificados casa espiritual. Paulo escreve dizendo que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, casa de Deus, que nós não somos de nós mesmos, nós somos daquele a quem pertencemos. Tabernáculo significa lugar de morada do santo, lugar de morada de Deus, habitação do Espírito. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Então Pedro tem nítida consciência de que o seu corpo, que está ficando velho, perto de se cumprir aquilo que Jesus havia orientado, profetizado, né, ensinado, Pedro, sabendo disso, Pedro falou assim, eu preciso escrever algumas coisas para vocês. Eu tenho coisas para falar, para que, mesmo depois da minha partida, essas coisas, essas lembranças, esta palavra continue na memória de vocês e que vocês jamais esqueçam daquilo que é fundamental, daquilo que marca o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro está aqui se preparando para partir e ele sentiu a necessidade de escrever essa carta. É nesse contexto que nós vamos agora ouvir e ver e ler as palavras do Pedrão, mas não o do Pedrão que lança a mão da espada e corta a orelha lá do Malco. Não, mas do Pedro já maduro, do Pedro que entendeu, do Pedro. E aí ele tem algo urgente, de certa forma, algo firmado, algo estabelecido, algo que tem que ser inabalável, algo que tem que estar nas nossas memórias, nas nossas lembranças, para que de maneira nenhuma a gente se esqueça do que nós somos em Cristo Jesus. É muito interessante
e é bom a gente recordar, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixa o dedinho aí em Pedro, e vá ao Evangelho de João, o último capítulo do Evangelho de João, que é exatamente o momento em que Pedro está se reportando. Quando ele diz no versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus me revelou. E é exatamente desse momento aqui que João, o apóstolo João, revela. Abriu, último capítulo do Evangelho de João, vocês lembram? Pedro diz para os discípulos, eu vou pescar. Vamos pescar, e todo mundo, vamos pescar. Foram pescar. Quando eles estão lá pescando, de noitão, Jesus chega assim pela praia, e está mais ou menos a uns 200 côvados, o que dá mais ou menos 100 metros, e Jesus lá na praia diz assim, ei, tem peixe? Tem algum peixe aí? E o pessoal, não pegamos nada, aquele negócio. Não pegamos nada, de novo, uma pescaria que à noite eles não pegam nada. E aí Jesus diz assim, joga a rede do outro lado. E aí o pessoal joga a rede do outro lado. Quando eles jogam a rede fica pesada de peixe. João vai dizer que 153 peixes. E aí alguém diz assim, ó, é o Senhor. É o Senhor. Pedro, que estava com o coração angustiado, Pedro, que tinha negado a Jesus, Pedro, que antes de negar tinha sido orgulhoso, presunçoso, Pedro, que agora há pouco se achava o melhor e o maior de todos, que amaria o Senhor acima de todas as coisas, que não haveria nada que o afastasse de Jesus, que ele nunca negaria, ele nunca pegaria. Não era. Pedro achava que se todos abandonassem, ele ficaria firme. Jesus dá um choque de realidade nele, dizendo, Pedro, hoje o galo não canta se você não me negar 3 vezes. Você vai negar antes do galo cantar. Pedro contradiz. Não, senhor, de maneira nenhuma. Então Pedro vai acompanhar Jesus, assim um pouco distante, o pessoal prende a Jesus, é levado lá para a casa lá do Caifás, e aí Pedro consegue entrar, e ele fica de longe, Jesus lá no frio, Pedro na fogueira, ele está de longe, aí o povo em volta começa a falar coisas, e Pedro nega Jesus, aquela história que você sabe muito bem, ele nega Jesus para todo mundo que pergunta 3 vezes, quando ele nega a 3ª vez, o galo canta, solta-se o gogó, e aí Pedro olha para Jesus, Lucas diz que Jesus olha para ele, os olhares se encontram, e Pedro sai dali e chora amargamente. No capítulo 20 de João, com a história, domingo, Jesus ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo, e depois as mulheres voltam dizendo, olha, o túmulo está aberto e o corpo de Jesus não está lá. E Pedro sai correndo em disparada, porque ele está com o coração angustiado, porque ele negou. Ele tem coisa para se acertar com Jesus. E aí ele vai lá, não vê, só vê os lençóis, e depois à noite ou mais tarde, Jesus se encontra com os discípulos, mas Pedro não tem tempo para conversar com Jesus, Pai seja convosco, e não dá nada. No outro final de semana, Jesus apresenta-se de novo, mas Pedro não consegue falar com Jesus, aí Pedro, angustiado, vou pescar. Parecia meu pai, quando a coisa estava muito angustiada, ele falou, vou pescar. E saía para pescar, para desanuviar a cabeça, né? Pedro também, vou pescar. E quando ele está em pescaria, Jesus já está lá na praia, Jesus, tem peixe? Não tem, pescador, aquele negócio. Quando alguém fala, é o Senhor, Pedro, que estava desnudo, Pedro veste-se e cai na água, nem ajuda, nem está preocupado com peixe, larga os peixes para lá e deixa que os outros 10 se virem com a pescaria. E Pedro cai na água e, se brincar, bateu o recorde de 100 metros livres e ele chega até Jesus. E quando ele chega a Jesus, já tem fogueira e já tem peixe. Já tem fogueira e já tem peixe. Olha lá, ó. Disse-lhe Jesus, versículo 12 do capítulo 21. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe, e já era essa 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Então,
Depois de terem comido, Jesus tem aquela conversa em particular com Pedro. E é daqui que Pedro está lembrando lá na sua segunda carta. Simão, filho de João, versículo 15, me acompanha. Amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhes ter dito pela terceira vez. Tu me amas? Sim, respondeu-lhes. Tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes negou, e aqui Jesus, para cada negação, Jesus tem uma reafirmação. Tu me amas mesmo? Tu me amas como eu te amo? Pedro diz que ama, mas não é como Jesus ama, porque Pedro entende que o amor de Deus, o amor ágape de Deus, Pedro ainda não tem. Então tu me ágape, Pedro. E Pedro diz, eu te filio. Isto é, meu amor é um amor, não é um amor ágape, é um amor. Pedro está sendo muito sincero. Apacenta as minhas ovelhas. E aí no versículo 18, Jesus diz assim, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmos e andavas por onde querias. Isto é, você dominava, você vai para onde você quiser, você bota a tua roupa, você tira, você anda, você vigia, né, quando você for mais moço. Mas quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-me, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, a qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo, João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que é que te importa? Olha que coisa, a lembrança de Pedro está aqui. Jesus disse para ele que ele ia morrer velho, que Jesus ia morrer, que ele ia morrer de uma maneira que ele não queria. Isso marcou Pedro de várias maneiras. Várias maneiras. Aquela sensação, não, quando você vai morrer, Pedro? Quando eu for velho. Ah, o Herodes que matou Tiago e vai passar você amanhã, a espada. Não, vai não. Não vai? Não, Pedro dorme lá no meio dos soldados. Por quê? Porque Jesus tinha dito para ele que ele ia morrer velho. E Pedro diz, eu não estou velho. Então ele descansa, porque se fosse eu ou você que estivesse ali, cercado dos soldados de Herodes, matara o meu amigo naquele dia, e eu ia morrer no dia seguinte, eu não sei se eu ia conseguir dormir, né? Mas Pedro dormia. Relaxadamente Pedro dormia. Descansadamente Pedro dormia. Agora, para mim, Pedro dormia porque ele tinha essa promessa, essa palavra de Jesus. Quando for velho, Pedro disse, eu não sou velho ainda. Mas agora, quando ele está para escrever a segunda carta e está escrevendo, ele já está dizendo, está chegando a minha hora, agora eu estou velho. E eu preciso fazer o que ele mandou eu fazer. O que ele mandou fazer? Apacenta, cuida, zela das minhas ovelhas. Por isso que ele quer escrever, e ele escreve, numa preocupação de que a sua carta se torne, vamos dizer assim, esticada, comprida, no sentido que ela se torne eterna. Isto é, essa carta deve ter aí quase 2000 anos já. E quantas pessoas têm sido abençoadas pela leitura dessa segunda carta?
assim como eu e você. Então Pedro ainda está falando. Pedro ainda está falando exatamente isso, para que a gente não perca a memória, para que a gente não tenha um Alzheimer espiritual, para que a gente não tenha nenhuma coisa que tire de nós as verdades implantadas do Evangelho. Pedro Velho, agora ele escreve como quem diz bye bye. Né? O que é que Pedro fala? O que é que Pedro quer falar para nós que é tão importante? Sobre o que Pedro quer falar? Bom, então vamos ler alguns versículos. Vamos começar no capítulo 1, versículo 1. Amém? Abra aí comigo. Está aí com a aberta? Lá em Pedro, capítulo 1. Não é? Ok? Joia. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma saudação muito importante, muito importante da gente mastigar. O Pedro, ele se identifica, eu sou o Simão. Qual Simão? O Pedro, Simão Pedro. E eu sou o quê? Eu sou servo. Eu sou servo. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Interessante. Um dos discípulos, uma vez, perguntou: Senhor, quem é maior no reino dos céus? E Jesus vai dizer que aquele que serve. Aquele que serve. Servir. Aquele que entende que é Deus que executa em nós tanto querer quanto realizar. E aí Pedro assume isso. Não, eu quero servir, eu sou servo, eu sou doulos, eu sou escravo. Escravo da orelha furada. Há uma figura belíssima no Antigo Testamento, usando essa figura do escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada, naquela época, existiam algumas maneiras da pessoa se tornar escrava. Não tem a ver com cor, com pele, não tinha. Como acontece no Brasil quando se fala de escravidão. Não. A escravidão é uma chaga que tem no mundo, mas às vezes, e até entre os próprios judeus, havia escravidão. E uma das maneiras da pessoa ser escrava era, ou porque ela era de uma outra nacionalidade e ela foi conquistada, o seu país perdeu, e aí o povo que está lá passa a ser servo daquele que venceu. Essa era uma maneira de legitimizar a escravidão daquela época. Outra maneira era a pessoa ficar endividada. Ela ia ficando endividada, chegou um ponto que ela não tinha mais como fazer para pagar. Então o que ela fazia? Ela, para pagar a dívida, ela se vendia. Isto é, ela se tornava escrava do seu devedor. Acontece que em Israel tinha uma lei deliciosa, vamos usar essa expressão, que de tempos em tempos acontecia a festa do jubileu. De 50 em 50 anos havia o jubileu, a festa do jubileu. E a festa do jubileu é muito interessante, muito joia. É uma festa em que tudo era perdoado. Vamos voltar a estaca zero. Isto é, se eu era escravo de alguém, eu era escravo dessa pessoa até o ano do jubileu. Se eu vendesse a minha terra, eu venderia até a minha terra até o ano do jubileu. E quando chegava o ano do jubileu, havia uma redistribuição de novo. Né? A vida era trazida de volta. E aqueles que tinham perdido a sua terra recuperavam as suas terras também. Isso é muito interessante, você pode estudar isso bem à parte. Mas acontece o seguinte, porque eu não administrava bem os meus bens, porque eu não administrava bem a minha casa, eu passava necessidade, eu passava fome, os meus filhos estavam sem condições de sustentar, então eu acabei me tornando escravo porque a dívida me tomou conta. Então eu fui ser escravo do João. Mas o João é um cara tão maravilhoso, o João me trata tão bem, eu sou tão bem alimentado, eu sou tão bem
protegido, eu tenho tudo, obedecendo ao João. Eu sou escravo do João. Chegou o ano do jubileu, chegou o ano que eu deveria ser alforriado, que eu devia ser livre. Mas eu aqui ficaria pensando, poxa, se eu ficar livre do João, eu vou trabalhar onde? E será que eu vou dar conta do meu serviço? Será que eu vou dar... Como é que vai ser? Você quer saber de uma coisa? Ser escravo do João é melhor para mim do que eu ser livre. O João para mim é maravilhoso, o João para mim é... Aí ele fala assim, não, eu não quero ser livre não, eu quero continuar sendo escravo do João, eu quero continuar sendo dulo, servo do João. Então eu ia para frente lá dos anciãos de Israel, e eu declarava isso publicamente, olha, melhor para mim ser escravo do João do que ser livre, eu quero ser escravo da orelha furada. Essa é uma figura bonita. O escravo da orelha furada, ele à frente do pessoal lá, o pessoal então vinha e furava a orelha do escravo. Furava a orelha. E aquilo era um símbolo de que ele era escravo, mas não escravo pela lei, não escravo pela dor, não escravo pela força. Mas eu era escravo da orelha furada, isso é, eu era escravo por amor, eu era escravo por gratidão, eu era escravo, eu queria ser escravo. Bom, eu acho que isso aplica perfeitamente a Pedro, e não só a Pedro, a você e a mim, que diz que ama o Senhor Jesus. Eu sou servo do Senhor Jesus. Paulo chega a escrever, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo por Ele e para Ele, né? Para a glória dEle. É Ele que efetua em mim tanto querer quanto realizar. Eu sou dEle. Ele é meu Senhor, meu mestre, meu Rabone, Ele é meu tudo. E eu sou quem? Eu sou filho, eu sou devedor, eu sou servo, eu sou servo. E sou servo não por obrigação, eu sou servo não por coação, eu sou servo de livre e espontânea vontade. Eu sou o servo da orelha furada. Quando Pedro então está dizendo, eu sou servo, ele está afirmando algo que é marca nossa, marca do cristão. Quem reina na sua vida, quem manda na sua vida, quem é que tem o melhor para a sua vida, quem é que domina, tem que ser o Senhor e Salvador Jesus. Esta é a marca de Pedro. Mas ele diz que não é só dele. Diz lá, eu escrevo aos que conosco, melhor dizendo, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, se ele é servo e ele é apóstolo, ele está convidando a gente para ser tanto servo como ao mesmo tempo proclamador da sua verdade. Aqueles que alcançaram fé através de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que alcançaram justificação, justiça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos os escravos agora da orelha furada. Senhor, manda que teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu quero obedecer. É assim que Pedro se apresenta. E quando ele fala apóstolo, ele está se identificando àqueles 12. Aqueles que caminharam com Jesus, que são testemunhas da sua morte, de ressurreição, do seu nascimento, dos seus milagres, do seu ministério. E por ele, diz, estamos prontos a dar a nossa própria vida. Bom, e eu estou escrevendo para pessoas que, tendo fé, precisam crescer, precisam ter pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Pleno. Quanto você conhece de Jesus Cristo? Quanto você conhece de Jesus Cristo? Não apenas de ouvir falar, não de ouvir apenas, mas de habitação. Ele está em nós, ele nos orienta, ele nos manda. Quanto você conhece?
É Paulo que vai dizer, ó, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Cristo. Conhecer profundamente o amor de Deus, o amor que desce lá no lamaçal mais profundo e nos arranca desse lamaçal mais profundo e nos levanta e nos ergue até a eternidade ao reino do Filho do seu amor. Oh, que amor! Que amor, conhecer esse amor. Amor que pega não só a você, mas ele pega desde o início e ele abrange até o final. Oh, que imenso amor, oh, profundidade da riqueza, do conhecimento. É conhecimento do que o Senhor Cristo é, do que o Senhor Cristo faz e do que Ele quer de nós. Quanto mais eu o conheço, mais eu posso usufruir daquilo que Deus tem para nós, as promessas dele, o cuidado dele. É disso que Paulo está falando quando ele fala desse profundo conhecimento. É isso que Pedro está falando quando ele fala, olha, eu preciso trazer a lembrança de vocês. Olha o versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Uau! Pedro está reafirmando que todas as coisas que nós precisamos para esta vida, que nos leva à vida e leva à piedade, uma vida com fé, uma vida de dedicação, todas as coisas já nos têm sido doadas. A gente não compra, a gente não paga, a gente recebe. Mas e se eu não conheço a Jesus? Tem coisas e promessas e bênçãos de Jesus para mim que eu não tomo posse. Se eu não conheço profundamente o plano de Deus para mim, para a igreja, para o corpo de Cristo, tanto eu quanto a igreja, não vivenciamos tudo que já foi doado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva vem dele. Ele já nos tem abençoado em todas as bênçãos. Nós somos ricamente abençoados. E muitas vezes nós não percebemos. E muitas vezes nós não estamos, de fato, evidenciando a fé em Cristo Jesus. E por quê? Porque não conhecemos a palavra. Interessante, não é? Porque a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus e conheço sua palavra, mais eu tenho condições de usufruir daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Uau! Olha o que Pedro faz, olha como ele abre já o leque. Ele diz assim, eu sou servo e apóstolo, nós somos servos e apóstolo, não é só eu, mas todos aqueles que também tiveram fé. O que eu quero é que vocês tenham conhecimento completo, conhecimento de Deus, que vocês sejam plenos desse conhecimento. Esse pleno conhecimento já nos conduz à vida de piedade. Quer dizer, se eu quero viver como servo do Senhor, se eu quero servir a Deus de todo o coração, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que meditar na sua palavra, eu tenho que estudar a sua verdade. E mais aí ele vai nos fortalecer quando ele diz, pelas quais nos têm sido doadas suas muito preciosas, grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Bom, vamos tentar desossar.
nós estamos aqui neste mundo. Jesus orou dizendo, não os tire do mundo, livra-os do mal. Eles não são do mundo. Nós não temos que amar o mundo, a concupisão, os prazeres, os desejos da carne, a concupisão dos olhos, a soberba da vida. Isso é que está no mundo. E isso é inimizade contra Deus e de Deus para isso. Então, eu preciso dar. Isso é concupiscência, isso é um prazer da carne, isso é a soberba da vida, isso é o quê? Para que é isso? Para que é isso? Como é que eu livro disso? Como é que eu me livro disso? Da corrupção, das paixões que há no mundo? Eu estou no mundo, e como é que eu me livro disso? Como é que eu me livro, Pai? Interessante esse dilema, que é um dilema que o apóstolo Paulo teve em Romanos capítulo 7, quando ele diz lá, olha, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, eu não faço. Eu sei o que é certo, mas na hora de fazer o certo, eu faço errado. Por que eu faço errado quando eu sei o que eu devo fazer certo? Por que eu erro? Por que eu peco quando eu sei que eu tinha que viver uma vida santa? Como é que eu posso isso? Por que isso? E aí Paulo, nessa discussão, você pode ler isso lá no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai chegar à conclusão dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque esse corpo desta morte, recheado pelas paixões do mundo, esse corpo desta morte, ele luta contra o meu homem espiritual como o meu homem interior. Ele luta para que a gente não faça vontade. Paulo vai dizer, eu quero fazer o bem, eu quero tratar as pessoas bem, eu quero ser honesto, eu quero ser santo, eu quero ter um relacionamento produtivo, eu quero conhecer mais a Deus, e quando chega na hora, a chuva me impede de ir para a igreja, eu quero ir, mas aí o trânsito, eu quero ir, mas o carro, eu quero ir, tem tantas desculpas para a gente não conhecer a Deus. Por quê? Por quê? Qual é? Como eu sou livre disso? Paulo está no desespero em Romanos capítulo 7. De miserável, desventurado homem, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele já tinha acabado de chegar à conclusão de que ele era assim por causa do pecado que habitava nele. O pecado habitava em Paulo e habita em nós. E esse pecado, Pedro aqui está chamando de corrupção das paixões que há no mundo. As paixões, os prazeres que há no mundo são corrompidos e corrompíveis. Como é que eu faço para me livrar disso? O pecado habita em mim. Eu quero fazer as coisas certas de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra coisa. Aquele veneno inoculado por Satanás, ao morder lá o pezinho de Adão. Jesus vem para esmagar a cabeça da serpente. Quem me livrará? Então Paulo responde lá em Romanos 7. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Veja, Pedro está, de certa forma, nas mesmas pegadas. Como é que eu me livro das paixões que há no mundo? Como é que eu posso viver uma vida cristã? Como é que eu posso ter posse da vida e ter uma vida piedosa, uma vida correta, uma vida honesta, uma vida sem hipocrisia, uma vida cristã genuína? Como é que eu posso viver uma vida cristã genuína? Como é que eu posso tomar posse das promessas de Deus? A promessa que Ele está comigo, a promessa que Ele me sustenta, a promessa que Ele me ama. Como eu posso vencer essas corrupções, essas paixões, essa natureza humana, de tal maneira que a natureza humana diminua em mim? É necessário fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é terreno, o que é espiritual, divino, divino. E aí Pedro está nos levando para dizer, olha, e sermos participantes da natureza divina.
a natureza humana, a corrupção humana, milita contra a natureza divina. Espírito e carne são opostos. Isso explica muito bem quando Jesus é radical dizendo: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Eu quero estar ligado ao Senhor. Eu quero conhecer a Deus plenamente. Eu quero conhecer a Deus plenamente. Porque eu quero estar livre, eu quero poder estar ultrapassando os limites das paixões, das corrupções, das paixões que existem no mundo. Eu quero. Você quer? E aí Pedro, então, vai dar uma escadinha. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Pedro está dizendo, quer vencer, quer superar, quer ser um crente que prova da natureza divina, quer ser um crente que abstrai, vive e observa e pratica e recebe as promessas de Deus. Quer ser um crente que vence as paixões que há no mundo corruptíveis. Você quer mesmo vencer? Quer pegar esse velho homem e jogar no buraco? Quer fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena? Pega aqui, a tua diligência, tua capacidade de raciocínio, de pensar, lê a palavra, medita nela, escondi no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? É pedir sabedoria a Deus, pede diligência, pede para você ter mente organizada. Eu conheço muitas pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler, não entendo nada. Não entende? Precisa pedir, ajunta aí, calma lá, vamos passo a passo, pega aí, vamos lá, passo a passo, lê o texto, lê direito, lê com calma, usa a tua sabedoria, peça sabedoria, usa a tua diligência, pega a tua capacidade, essa capacidade que Deus te deu, de raciocínio e de discernimento, e associai com a vossa fé a virtude. Pega aí. Está pensando? Tô. O que eu preciso? Associar. Eu preciso juntar. Eu preciso juntar o quê, papai? Eu preciso juntar fé e virtude. A primeira coisa que ele diz lá, associai. Às vezes nós podemos ter uma fé maravilhosa, mas ela não está associada à virtude. Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim: eu tenho uma fé maravilhosa em Jesus, e tem mesmo. Ela tem uma fé em Jesus, como Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu já vi Deus fazer isso, fazer aquilo outro. Mas a vida dela não é uma vida de santidade. Não é a vida de gente que quer viver virtuosamente. Tem gente que quer viver falando da fé, mas a virtude não faz parte da sua rotina de vida. Tem gente que é honesta, cumpridora dos seus deveres, pessoa moral, a pessoa joia. Mas ela não consegue crer. Ela não consegue entender em Jesus a razão da nossa vida, da nossa existência. O que Pedro está dizendo, olha, você pensa bem, raciocina. Coloca esses miolos para funcionar. E determine isso dentro de você. Eu quero fé com virtude. Eu quero uma fé virtuosa. Eu quero unir fé e ao mesmo tempo vida. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É preciso unir fé e virtude. Ok? Eu tenho que praticar aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Eu não posso desassociar. Eu creio, mas eu vivo de uma maneira
como se não vivesse. Como se não tivesse Deus na história. Se Deus é Deus, se Deus existe, e Ele existe. Se Ele é Senhor, e é Senhor. Se Ele tem vontade, e Ele tem vontade. Se Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se tem coisas que nos afetam e nos destroem, e Deus não quer que nós sejamos nem afetados nem destruídos. Então Ele nos orienta, Ele nos ordena, Ele distribui. Então se Ele é Deus, Ele tem vontade, e se nós não somos nada a não ser aquilo que Ele tem para nós, a gente precisa baixar a cabeça, como Pedro diz, sou servo. Servo. E como servo obedeço. Pedro diz, pega a sua fé e associa a fé à virtude. E aí diz mais, e pega a virtude e associa com conhecimento. Opa! Engraçado, porque tem gente que tem mania de achar que crente tem que ser bobo, ou burro, ou ignorante. Ou tem gente que acha que a fé que nós esposamos, que nós temos em Cristo, ela é uma fé ignorante. O que é? Uma fé sem conhecimento. Você sabia que 70% dos jovens cristãos, 70% dos jovens, nossos filhos, quando eles terminam o 2º grau e vão para a universidade, 70% desses jovens, eles abandonam a fé? Eles abandonam a fé, eles abandonam a Jesus. E sabe por que eles abandonam Jesus, de certa forma? Pela presunção que se joga sobre eles de que a fé é uma coisa ignorante. Há um livrinho de John Stott que diz que crer é também pensar. É um livrinho fininho, eu recomendo a leitura. Crer é pensar. Creia e pense. E o que Pedro está dizendo é que você tem fé, e ligado à fé, associado, ligado, você tem virtude, ligado à virtude, você tem conhecimento. Estude, medite, pratique, aprenda, exercite-se, esmere-se. Ah, pastor, mas Deus, o que Deus sabe de biologia? Tudo, Deus sabe tudo de biologia, foi Ele que criou os seres vivos. O que Deus sabe de física? Tudo, até o que os físicos não sabem, o nosso Deus sabe. O que é que Deus sabe de matemática? Tudo, tudo. Não erra a conta nunca. O que é que Deus sabe astrofísica, física quântica? O que é que Deus sabe dessas coisas? Tudo. Até as estrelas do céu estão contadas. Ele chama cada estrela, que o ser humano não sabe quantas existem, ele chama pelos nomes. Conhecimento não é desassociado de fé. Mas o conhecimento juntado, untado, unido, associado à virtude e à fé, uau! É assim que a gente vai, é assim que a gente vive, é assim que a gente cresce. É de um grande crescimento. Olha o que mais diz Pedro. Pega o conhecimento, versículo 6. E com o conhecimento, você junta o conhecimento ao domínio próprio. Tem um monte de gente que sabe quem eu sou? Eu sei isso, eu sei que eu sou doutor em honoris causas, eu sou isso, aquilo outro, eu sou PhD, doutor em divindade. Eu sou... cara, baixa a bola, cara. Domine-se, controle. O que adianta você saber um monte de coisa, mas você não ter domínio sobre si mesmo? Domínio próprio. Você lembra que está na palavra sobre o fruto do Espírito? Fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Por último, domínio próprio. Controle seus instintos. Quem é que manda em você? Teu ventre? Pastor, eu não posso passar um dia sem comer, porque eu vou ter um troço. Então você não pode fazer jejum. E quando você faz jejum, a barriga grita na sua barriga lá, digita lá aquele barulhão. Vai morrer. Se não comer agora, você vai morrer. Vai morrer. Quem manda em você? Quem manda na sua barriga? Quem manda nas suas vontades? Domínio próprio. Fé,
virtude, conhecimento, domínio próprio. Olha a construção de um homem que tem o pleno conhecimento de Jesus. Olha a construção de um homem que vence as paixões corruptíveis desse mundo. Olha a construção, a edificação, a escadinha que vai levando o homem lá da rude terra até a bendita esperança da natureza divina, o pleno conhecimento de Deus. Eu almejo aquele dia que a palavra diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Naquele dia, quando Jesus voltar, sim, nós haveremos de vê-lo como Ele é. Aguardo ansiosamente esse dia, onde todas as pulgas e carrapatos e carrapichos da minha vida serão tirados. E ao mesmo tempo, olha como nós estamos aqui crescendo desde agora até lá. E até lá, nem o apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer que ele era perfeito. Não, ele dizia: eu não sou perfeito, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio não termina. Pedro não termina. Ao domínio próprio, você associa, olha o que ele diz aqui no versículo 6, a perseverança. Perseverança. Sabe o que é perseverar? Perseverar é resistir. Perseverar é ser longânime, é aguentar um pouco mais. Perseverar no bem é você permanecer firme, fazendo bem quando estão te falando e fazendo mal. Quando você olha e não vê luz no fim do túnel e você espera, não, esse é o rumo. Vai ter luz. Deus está. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. É Paulo. É Jó. Eu estou por certo que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Perseverança. Estamos agora semeando, jogando sementes. Será que vamos colher? Estamos agora levantando recursos, estamos reformando as salas, o templo, os alojamentos. Será que nós vamos ter alunos suficientes para usar esses alojamentos e serem espalhados a partir do sul do Brasil, espalhados por esse Brasilzão, espalhados por esse mundo afora para proclamar Jesus? Será que vamos? Persevera, aguenta. Às vezes as vacas estão gordas, mas às vezes as vacas estão magras e às vezes não tem vacas. Persevera. Fé associa a virtude. A virtude associa o conhecimento. Ao conhecimento associa o domínio próprio. E ao domínio próprio, associa, junta a perseverança. Aguenta, varão. Varoa, desanima não. Deus está contigo. Maior é aquele que habita em nós do que está no mundo. Não desanima. Volta para Ele. Olha para si mesmo e diz: Senhor, eu quero sair fora dessa natureza corruptível, dessa coisa que muitas vezes quer me destruir. Mas, Senhor, como é que eu vou ser mais semelhante a Ti? Assim, nessa escada. Pega a perseverança e junto a ela a piedade. Junta a ela piedade. Piedade tem um quê de reverência. Piedade tem um quê de... Eu tô ouvindo quem fala de temor. Quando eu vou ao culto, eu não vou assistir o culto, eu vou cultuar. Eu vou estar na presença de Deus. Do Deus que sabe tudo que sou, tudo que penso, tudo que falo, tudo que sinto.
vai cultuar, vai ter uma vida genuína, verdadeira, piedosa. Com a piedade, versículo 7, diz Pedro, a fraternidade. Esse amor entre irmãos, esse cuidado um dos outros, esse levar as cargas uns dos outros, e assim você cumpre a lei de Cristo. Ou você vai se aprofundando e crescendo, né? Ele aprofunda e cresce na intimidade da divindade, nesse amor fraterno. Igreja não é o lugar dos perfeitos. A igreja é o lugar das pessoas que querem ser, mas que só o serão quando Jesus Cristo voltar. Então nós somos sempre errados, vivendo com gente errada. E o que nós precisamos? Aprender a amar. Mesmo e através dos próprios erros. Fraternidade. Cuidado um dos outros. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém chorando? Chore. Está alguém sorrindo? Sorria. Cuide, zele. Como é possível uma igreja ter tantos recursos e ter irmãos passando necessidade? Não! Não! Ajudando e sendo ajudados. A fraternidade, o amor. O amor. Vamos repetir? Fé, virtude. Nunca fé desassociada da virtude. Não, fé associada à virtude. Associada à virtude, conhecimento. Fulana de tal é tão virtuosa, mas ela é tão bobinha. É difícil isso. Não. Virtude, então leia a Bíblia, medite, estude, aprofunde-se, aprenda, glorifique no conhecimento. Mas aprenda a se dominar. Aprenda a se dominar. E isso é possível apenas pelo Espírito que frutifica em nós. É fruto do Espírito o domínio próprio. Então Pedro está mais uma vez afirmando. É na dependência do Senhor Jesus. Ao domínio próprio, você junta a perseverança. A perseverança você junta a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. E aí, versículo 8, Pedro fecha, dizendo, porque estas coisas que acabamos de mencionar, existindo em vós, e em vós aumentando, preste bem atenção, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Inativo, parado, improdutivo. Fulano é crente, mas não está fazendo nada. Ah, pastor, eu já fui muita coisa, mas agora não estou fazendo nada. Não está fazendo nada, querido. Quais dessas coisas está faltando em vós? Qual dessas coisas está faltando? Mencionamos 8. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Qual dessas está faltando em sua vida? Porque Pedro está dizendo que essas coisas existindo em nós, em vós, e em vós aumentando. São duas coisas, né? Elas têm que existir em nós e elas têm que aumentar. Pastor, eu tenho fé. Ótimo, então é preciso aumentar a fé. Pastor, eu já sou uma pessoa que até procuro não cometer pecado. Pronto, então você tem que ser mais virtuoso, tem que aumentar. Pastor, eu já conheço um pouco da Bíblia, Um pouco? Então tem que aumentar mais. A minha mãe, desde, 1980 e alguma coisa, minha mãe tem 89 hoje, ela todo ano
todo ano ela fez um contrato com Deus, ela disse, todo ano eu quero ler a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. Isso desde 80 e... acho que é 89, acho. 89, 99, 9 e está indo para quase 30 anos. Então, já nesses quase 30 anos, vamos dizer assim, 25 anos, sei lá, estou ruim de cabeça aqui. Nesses 20 e tantos anos, ela já leu a Bíblia 20 e tantas vezes. Fora o que ela tinha lido antes. Fora o que ela tinha lido antes. Mas de uma determinada data para cá, ela diz, todo ano eu vou ler. E todo ano ela lê. Agora está lá, terminando os seus últimos capítulos. Toda vez, todo ano, ela diz, filho, eu estou lendo aqui, mas parece que eu nunca li isso. Eu estou vendo umas coisas aqui que eu não estou nem entendendo. Conhecimento de Deus é você dizer, Senhor, ainda falta muito, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero conhecer um pouco mais. E ao mesmo tempo vai se dominando. Como é que você está seu domínio próprio? Você está controlando os seus instintos? Está controlando a sua língua? Está controlando... O que está acontecendo? Porque estas coisas, existindo em nós, e em nós aumentando, fazem com que não sejamos inativos e nem infrutuosos. E em outras palavras, a gente é um crente que produz fruto, e é pelo fruto que se conhece a árvore, e Deus nos designou para dar fruto, muito fruto, e Ele é glorificado nos frutos que nós damos, não é? E aí de repente nós não damos fruto nenhum. Nós estamos na igreja, nós dizemos que somos crentes, mas a gente não ganhou ninguém para Jesus, a gente não convidou ninguém para ir para a igreja, a gente vem para a igreja, quando vem meio murmurando e nem tem uma vida de piedade, na certeza de que Deus está nos ouvindo, está dirigindo os nossos passos. Oh, acorda, é isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo, oh, nós temos tudo para viver uma vida santa, justa e boa. E aí associa, a palavra-chave é associa a fé, a virtude, associa conhecimento, não joga nada fora, não derruba nada, viva o evangelho como é para ser vivido. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, versículo 9, capítulo 1, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Uau! Então Pedro, que é o velho que está a se despedir, Pedro quer que os irmãos se lembrem que nós temos uma vida para caminhar profundamente em direção à natureza divina. E Pedro vem falando que ele já preparou tudo, já nos doou tudo. Isso aqui não é algo improvável ou impossível. Isso é para que exista em você e existe sem mim. Agora, se não existe em você, Pedro está dizendo, você é cego. Você não enxerga lhavas. Você, no máximo, é como aqueles animais, os cavalos, que a gente bota aquelas coisas aqui na frente, aqui, para eles não olhar para os lados e não se assustar. Aquelas... É uma estopeira. Vai que aquela... Está tudo tapado. Ou não está enxergando nada. Cego. Vendo só o que está perto. Ou até diria, míope. Como é meu caso. Míope. Aqui pertinho eu leio tudo. Mas longe, eu não enxergo nada longe direito. Tudo míope. Perto eu enxergo. Mas não enxergo longe. Ah, eu sei que eu estou aqui, eu sei dos meus problemas, eu sei que Jesus... Mas eu não consigo ver Jesus, eu não consigo ver a promessa, eu não consigo ver a salvação, eu não consigo... Opa, olha como Deus é precioso, eu não conseguia ver. Amados, Pedrão está insistindo comigo e contigo, para que nós não sejamos os crentes parados, inativos, nem cegos, nem sem fruto. Pedro está insistindo conosco para que nós que amamos a Jesus, que somos servos de Jesus, para nós que estamos aqui, dizemos que somos crentes, que nós digamos ao Senhor, Senhor, faça o que o Senhor quiser, o que o Senhor quer de mim.
Qual é a minha parte? Que nós não sejamos parados, não seja parado, participe, se envolva na sua igreja, se envolva na sua casa, se envolva na palavra, se envolva na programação, no evangelismo, se envolva na obra missionária, contribua, adote um missionário, comece a dividir, comece a perguntar, Senhor, me ajuda, eu quero abençoar, que nós não sejamos inativos, que nós não sejamos sem fruto, que a gente produza os frutos do Espírito Santo, que nós produzamos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Sem fruto, uma árvore cristã, um crente sem fruto. Jesus olhou para aquela árvore, pensou que ia colher figo delicioso. A boca de Jesus até deu uma... aquela árvore tem cara de que tem figo bom. E chega lá, só tem folha. Só tem folha. A árvore secou. Fruto. Deus nos designou para que produzíssemos, que nós fôssemos e dessemos fruto. E fruto que permaneça e abundante. Pedro está dizendo, não seja cego. Abre teus olhos. Abre teus olhos. Abre teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai, abra os nossos olhos, aumente a nossa fé, aumente, Senhor, a virtude, aumente, Senhor, o conhecimento do Senhor, aumente, Senhor, o domínio próprio, aumente, Senhor, em nós a perseverança, aumente, Senhor, em nós a piedade, a fraternidade, o amor, Pai, aumente, para que nós em tudo sejamos crentes de valor, em tudo nós sejamos teus filhos que vivam de modo digno do teu evangelho. Aumente, Senhor, para que em tudo nós vivamos de modo digno para o louvor do teu santo nome. Obrigado porque o Senhor trabalhou e sustentou a vida de Pedro, e obrigado que Pedro ainda fala. Ajuda-nos a viver segundo o teu propósito, o teu querer. É o que nós te pedimos nesta noite, nesse momento. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que esta seja uma semana em que você produza muito fruto. Que você não fique inativo. Eu estou aqui, não estou fazendo nada. Como é triste ouvir crentes falar que não estão fazendo nada. Vai fazer alguma coisa. Vem para o projeto, para o Impacto Missionário em janeiro. Te garanto que você vai encontrar outros irmãos e irmãs, alguns idosos, mas nunca inativo, nunca infrutuosos. Venha produzir fruto, venha ajudar. Participe da sua igreja, participe da sua casa, participe, ore por nós, seja um sustentador da obra missionária. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus assim nos der força e graça. Não sei, mas se der, a gente continua porque a gente quer ouvir o que Pedro ainda quer falar. Um beijo no coração.